Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é seu lugar. Aproveite e já se inscreve no canal. Assim, você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora, porque hoje nós teremos um especial da novela Joia Rara. É daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Joia Rara foi uma telenovela exibida pela Rede Globo às 18 horas, que estreou no dia 16 de setembro de 2013, escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes, com direção geral de Amora Maltner, contou com 173 capítulos e hoje ela completa exatos 10 anos de sua estreia. Rio de Janeiro, 1934, A Paixão Proibida entre Franz Hauser, Bruno Galhaço e Amélia Fonseca, Bianca Bin. Ele é um rapaz rico, filho de um joalheiro suíço, Ernest Hauser, José de Abreu. Um homem muito severo que cria os filhos, também Hilda, Luísa Valdetaro e Victor, Rafael Cardoso, em um ambiente onde os sentimentos não podem ser revelados. Amélia, por sua vez, é uma jovem batalhadora, nordestina, filha de imigrantes, que vive em um cortiço da Lapa e trabalha com o irmão na fundição do pai de Franz. É com Amélia que Franz conhece o amor, o carinho e o calor das relações afetivas. E não só a distância socioeconômica será um empecilho entre os dois, mas a diferença de visão de mundo. Deste amor improvável nasce uma menina, Pérola, Mel Maia, a única que consegue apaziguar os ódios criados entre as duas famílias tão distintas. Amélia e Franz passam pelas piores armações, são forçados a ficar anos longe um do outro, estão sempre no meio de uma guerra familiar, às vezes tendo que se posicionar um contra o outro, e mesmo assim, nada destrói o amor que sentem. O que ninguém imagina é que Pérola é a reencarnação de um importante líder espiritual tibetano, o budista Ananda Rinpoche, Nelson Xavier, que salvou Franz da morte depois de uma avalanche no Himalaia. Pérola é uma menina muito sensível e especial que veio ao mundo com a missão de harmonizar pontos de vista conflitantes que impedem a realização do amor, especialmente do amor entre Amélia e Franz. Apesar de sua importante missão, ela continua sendo uma criança de 10 anos, esperta e divertida. Ernest Hauser é um homem aferrado às suas crenças e tradições. Arrogante e autoritário, ele traçou um destino para cada um dos filhos e exige que todos se submetam às suas vontades. Ele não aceita ser contrariado, mesmo que isso cause sofrimento e dor àqueles que ele ama e a ele próprio. Ernest tem um filho bastardo, Manfred, Carmo dalla Vecchia, que luta para ser amado e reconhecido pelo pai. O complexo de inferioridade e o rancor de Manfred e a profunda inveja que sente de Franz, o filho preferido de Ernest, fazem dele um oponente muito perigoso. O clã dos Hauser tem um inimigo, ou melhor, uma inimiga, Sylvia, Natalia Jill, uma mulher fria e dissimulada, cujo único objetivo é destruir os Hauser e vingar a memória do pai, que foi injustamente acusado de ter matado a mulher de Ernest. Outra pedra no sapato de Ernest é Mundo, Domingos Montagnier, o irmão mais velho de Amélia, líder operário que luta por melhores condições de trabalho na fundição de sua propriedade. Para piorar as coisas, Mundo é o amado de Yolanda, Carolina Dickmann, o objeto de desejo de Ernest. E este é um resumão dessa novela que prometeu muito, mas eu acho que cumpriu muito pouco. E a gente vai entender por que agora nas nossas curiosidades. As primeiras notícias sobre Joia Rara despertou muita curiosidade e expectativa. Uma novela que tinha como pano de fundo o budismo, em que uma menina era a reencarnação de um mestre budista. Nossa TV nunca havia ido ao Himalaia para mostrar ao brasileiro essa cultura tão exótica. Ainda mais vinda do trio Thelma Guedes e Duca Rachid no roteiro e Amora Maltner na direção. As responsáveis pelo sucesso do trabalho anterior, Cordel Encantado.
Produção impecável, a trama recriou as décadas de 1930 e 1940, tanto no Rio de Janeiro quanto no Nepal, de maneira belíssima, em cenários, figurinos e direção de arte. Fotografia caprichada e cinematográfica, direção segura, trilha sonora bonita e ótimo elenco, em interpretações marcantes. Tecnicamente falando, Joia Rara era uma joia mesmo. A novela foi premiada com o Emmy Internacional de Melhor Novela de 2013. Thelma Guedes comentou sobre o período escolhido para ambientar a história. Abre aspas. Quando criamos os primeiros passos do nosso enredo, percebemos que precisávamos de um período de grandes conflitos, cisões morais, ideológicas, políticas. Acabamos por encontrar entre 1934 e 1945, época que abrange o antes e o depois da Segunda Guerra Mundial. A época atua como um pano de fundo muito importante neste caso, justificando as diferenças tão acirradas entre as famílias de nossos protagonistas. Essas diferenças, oposições, ódios e conflitos potencializam com o nascimento de nosso personagem central, essa menina que vem harmonizar o coração das pessoas, do ambiente e de sua época. Fecha aspas. Entretanto, com o passar do tempo, a novela foi se revelando um mais do mesmo, ainda que bem produzido e amparado em um elenco de primeira, com alguns personagens carismáticos. A trama de reviravoltas e joguinho de gato e rato entre mocinhos e vilões foi cansando ao longo dos meses. A novela fechou com uma média final de 18 pontos, empatando com lado a lado do mesmo período no ano anterior, a menor já registrada para o horário das 6. Flor do Caribe, trama anterior no horário, fechou com 21 pontos, e Cordel Encantado havia alcançado 26 em 2011. Apesar de ficar claro que Joia Rara não tinha a intenção de difundir a doutrina budista, apenas usá-la como pano de fundo, a novela não teve como escapar das frases feitas, de autoajuda, piegas, muitas vezes declamadas. Sensação talvez intensificada pelo maniqueísmo dos personagens. De um lado, vilões extremamente maus, do outro, mocinhos bons demais. A novela também foi criticada por fugir de sua cronologia. Músicas fora da época retratada foram cantadas no cabaré Pacheco Leão. O comportamento extremamente contemporâneo de alguns personagens, principalmente femininos, também não condizia com a época da trama. Ainda que o público encontrasse respaldo em algumas temáticas atuais, como os direitos trabalhistas das mulheres, as autoras sentiram-se à vontade para usar referências modernas em nome da liberdade criativa. Todavia, há de se destacar a direção e a garra do elenco, que suplantaram o roteiro. A novela teve excelentes sequências dramáticas envolvendo Bianca Bin, José de Abreu, Carolina Dickmann, Natália Dill, Ana Cecília Costa e Carmo Dalla Vecchia, este último, quando não exagerava nas caretas de seu vilão Manfred. Se o melodrama pesou e prejudicou Joia Rara, por outro lado, o humor sobressaiu-se positivamente. Foi aí que brilharam Marcelo Médici e Luana Martal, pagáveis como a dupla Joel e Cléo, Mariana Ximenes e Letícia Spiller, as rivais Aurora e Lola, Cristiane Amorim como Zefinha e outros personagens do núcleo do cabaré Pacheco Leão e da pensão de Dona Conceição, vivida por Cláudia Missura. Entretanto, o maior destaque de Joia Rara foi a escalação da pequena Mel Maia para o papel da menina Pérola. Centralizar uma história de temática adulta em uma criança é um risco grande, ainda mais quando a personagem precisa propagar mensagens de amor sem parecer piegas. Pérola foi a responsável por trazer leveza ao exacerbado melodrama do roteiro. Luiz Gustavo, intérprete de Apolônio na novela, ficou 4 meses internado em uma unidade de tratamento intensivo de outubro de 2013 a fevereiro de 2014, por causa de uma endocardite. Recuperado, retornou às gravações. Nissete Bruno deixou as gravações em março de 2014, faltando menos de um mês para o término da novela, por ocasião da morte de seu marido, o ator Paulo Goulart, falecido em 13 de março de 2014. Na trama, sua personagem, Dona Santinha, foi fazer uma viagem a Portugal. No último capítulo, a atriz retornou. Pela primeira vez, uma voz feminina anunciou a estreia de uma novela. Chamou a atenção do público por um fato inusitado. Era da dubladora Mabel César,
A mesma que dublou a protagonista da novela mexicana Ruby, que na ocasião estava sendo reprisada no SBT. Mabel acabou ganhando uma personagem na novela, Elvira, secretária de Ernest Hauser. Joia Rara foi a primeira novela do ator Xande Valois, com 9 anos na época. O colorido das ruas e templos do Nepal foi escolhido para dar vida à fictícia cidade de Tarim. A primeira viagem de pesquisa para o país aconteceu em dezembro de 2012. 30 dias gravando lá, a equipe de produção, direção e elenco encarou uma viagem de 15 mil quilômetros para chegar ao set de gravação. Teve de enfrentar vários desafios, como a diferença cultural, o idioma e a culinária. Serviram de locação as cidades de Katmandu, Patan e Bhaktapur. Essas duas últimas também foram cenários para o filme O Pequeno Buda, de 1993, de Bernardo Bertolucci. Cerca de 200 figurantes nepalenses participaram das gravações. A bela abertura não usou computação ou efeitos tecnológicos. Sobre gravuras da artista Luciana Greter, que contavam a trama dos primeiros capítulos, os diretores usaram apenas artifícios de iluminação e efeitos inusitados, como luz de velas, espelho e sombras com folhas, vento, vapor, água borrifada, reflexo de água em movimento e etc. A pedido da diretora-geral Amora Maltner, o cantor e compositor Gilberto Gil fez especialmente para a novela a música Joia Rara, que embalou as imagens. E este foi o vídeo de hoje, relembrando os 10 anos da estreia de Joia Rara. Essa super produção que nunca foi reprisada, mas que também deu uma flopadinha, né, gente? Vamos combinar que 18 pontos é muito pouco. E a novela tinha um elenco gigantesco, então acho que ali teve muito desperdício também, as autoras se perderam, era uma superprodução, uma história bem ousada e pretensiosa, que não deu muito certo, né? Eu mesmo assisti alguns capítulos, não me interessei, mas eu gostaria de rever pela qualidade técnica mesmo, né? Então, tem ali no Globoplay, de vez em quando assistir um capítulo ou outro para admirar aquela produção, mas acompanhar 173 capítulos, eu acho que foi dose para quem conseguiu. E se você gostou do vídeo, já sabe, comenta, compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me segue nas redes sociais. Vou deixar um Pix passando aqui na tela e também na descrição desse vídeo para você que quer ajudar o canal com qualquer valor, de 50 centavos a 50 mil reais. Fique à vontade para que eu continue mantendo a memória da teledramaturgia brasileira aqui no Você Viu a Novela Ontem. Ou seja, um membro do canal, torne-se um membro do canal, com várias vantagens, vídeos extras, clicando no botão Seja Membro para maiores informações. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.